sexualmente transmissíveis, prostituição infanto-juvenil. E, enfim, nosso adolescente moderno é um adolescente que já nasceu rodeado pelos avanços tecnológicos, internet, jogos eletrônicos, celular. E isso está trazendo uma mudança nas relações pessoais. As relações pessoais hoje são mais virtuais do que realmente pessoais. Hoje as emoções, o humor, são mais fortemente vivenciados nas redes sociais do que nas relações pessoais. Então, esse adolescente contemporâneo de hoje é um adolescente que está aí, conhecedor do último lançamento tecnológico, mas também a gente tem que ter a consciência que a informação precisa de acompanhamento, supervisão, apoio e também amor. Vou passar a palavra para a Marlúcia, ela vai dar oportunidade de trabalho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou falar do contexto família, escola, uma relação necessária, né, para essa nova fase, né, saindo da criança e indo para a adolescência. Então, esse é um período de transição, entretanto, ele necessita de um ambiente propício, escola, família, e aí capaz de suportar as tensões, né, dos momentos iniciais. Eles estão saindo do ambiente de família, né, do primeiro grupo social, e estão indo para a escola, onde vão interagir com o segundo grupo. E aí, diante desse processo peculiar, criativo, né, que a gente falou um pouquinho já de criatividade, tanto na família como na escola, como é que isso ocorre? Então, em termos de criatividade, o jovem é bem criativo nesse sentido. Então, ele já acha que tem resposta para tudo, e que a maioria das vezes os adultos não têm. Então, ele acha que tem esses retornos já, em termos de resposta para tudo, construindo já o pensamento formal, né? E aí a gente vê o desenvolvimento de aprendizagem com Piaget, e aí ele já começa a querer raciocinar, a ter respostas. E aí a escola, né? Como é que a escola entra aí nesse novo contexto para o aluno? Limites, quando a gente vê, vamos associar agora a escola com limites. Quando a gente fala em limites, a gente já pensa no lado conotativo negativo. E limites na escola é impor regras, né, disciplina, para que esse aluno, né, esteja dentro do contexto escolar diante desse projeto. Então, ele não pode ser simplesmente fazer de toda forma que ele deseja. Então, esse impor limite seria exercer essa espontaneidade junto com essa criatividade, mas dentro do limite da escola. E aí, a função da escola é educar, né? O significado etimológico, né, da palavra é colocar para fora. O ambiente escolar vai ser uma peça fundamental, né, para o seu desenvolvimento, porque na família ele está desenvolvendo as primeiras relações, mas é informal. E na escola ele vai aprender, né, a desenvolver esse pensamento formal. E aí, esses aspectos constitucionais, os vínculos familiares que são muito importantes, e o ambiente escolar, vai fazer com que esse processo educacional evolua. Então, ter laços afetivos, família estruturada, né, o amor, o carinho, em todos esses ambientes, vai favorecer a aprendizagem. E aí, a escola tem um papel primordial, né, para o adolescente. Os laços afetivos em casa familiar contribuem muito, né, para o desenvolvimento, né, do adolescente. Então, tanto família quanto escola, ela vai poder propiciar ao adolescente com que ele futuramente lide melhor com os conflitos. E aí, por que será que nem todos aprendem igualmente? Então, somos diferentes, né? Cada um tem a sua característica, a sua personalidade. Então, por isso que a gente não somos iguais. E aí a gente também não tem a mesma forma para todo o aluno. E aí, a família, né, constitui esse ambiente, né, de desenvolvimento humano nessa sociedade contemporânea.
Senita, e eu vou falar sobre a desmotivação, dificuldade de aprendizado e o fracasso escolar. As três coisas andam juntas, de mãos dadas. A criança, a psicanalista francesa Anne Cordy, ela afirma que o fracasso escolar seria uma patologia do nosso tempo. Vamos tentar entender. Dificuldade de aprendizagem ela significa uma perturbação ou mais processos psicológicos básicos envolvidos na compreensão e na utilização da linguagem falada ou escrita. Tem fatores que ele pode atingir a parte cognitiva, orgânica, emocional e pedagógica. Os aspectos cognitivos, ele está mais relacionado com autismo, TDAH, dislexia, descalculia, disgrafia, que seriam dificuldades de aprendizado que está ligado na parte orgânica. E a criança às vezes nasce com paralisia, alguma deficiência mental, e também seria classificado dessa forma como aspecto cognitivo. Nos aspectos orgânicos, ele pode ocorrer, podendo levar à formação de problemas emocionais, por ser tratado pela família. Às vezes a criança nasce com uma deficiência, a própria família não aceita que ele tem uma limitação no aprendizado dele. E alterações do sistema nervoso centrais comprometendo a linguagem, e problemas de fala e da escrita. Fatores hereditários, como dislexia, TDAH e outros, também são fatores orgânicos. E os sensoriais, que seriam a parte de como eles percebem a leitura, como é que eles percebem o mundo, através da visão, audição, tato, os órgãos sensoriais. Os aspectos... Boa noite. Vou falar um pouco dos aspectos emocionais, que é a depressão infantil, o medo, a ansiedade, sintoma de inibição. E quando ela tem um desses sintomas, provavelmente ela não vai ter um bom aprendizado. Já no aspecto pedagógico, a metodologia inadequada, o material pedagógico, o conflito aluno-professor também causa grandes problemas na aprendizagem. Porque se essa metodologia não é passada de uma forma, não vou dizer correta, mas clara, para que o aluno possa ter um bom entendimento, vai ficar difícil, porque esse aluno tem uma boa aprendizagem. E os fatores ambientais, que é a iluminação, a ventilação. Se ele não está num local onde ele tem um bom acesso a enxergar o que o professor está escrevendo, logicamente ele não vai ter uma boa absorção do que está sendo passado para ele. Sala escura também dificulta bastante a aprendizagem do aluno, para que ele tenha ter um bom entendimento. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Daniele, tá? Então eu vou falar um pouquinho para vocês onde entra a parte do psicólogo nesse todo esse problema encontrado, que é a dificuldade de aprendizagem. Tá? Como é que o psicólogo, tá? Então, assim, ele pode vir a intervir para vir ajudar a criança ou adolescente a tentar conseguir amenizar essa dificuldade. Então, o que é que a gente colocou aqui? Avaliação, atendimento e encaminhamento de alunos com dificuldades escolares e emocionais. O que é que nunca parou assim e disse assim, poxa, eu não estou conseguindo me concentrar nessa matéria de matemática, não é verdade? Ou então conseguir desenvolver uma boa leitura, tá? Não que o nervosismo, como é o meu caso, que isso interfira, mas assim, até na dificuldade mesmo da gente aprender. Então, onde é que o psicólogo ele entra para que isso possa vir? Orientações aos alunos para que eles consigam alguns métodos, para que desenvolva melhor esse aprendizado e trazer os pais para a escola, onde ele possa intervir, fazendo com que os alunos fiquem mais próximos dos seus pais. Até porque, como o Janine falou, a família hoje está muito diferente do que era antigamente. Tá? Quantas vezes a escola mandou um recadinho na agenda dos filhos assim, precisamos que os pais compareçam à escola. E muitas vezes os pais não puderam ir, ou então tiveram que mandar uma babá ou alguma outra pessoa, ou então ninguém foi. Então, assim, o papel do psicólogo é justamente trazer esses pais que hoje não estão com um papel assim, ligado diretamente ao aluno e deixando de lado essa dificuldade que ele está tendo. Então, o papel do psicólogo também é esse. Tá? Orientar e ajudar na formação dos profissionais que possam passar para os alunos a melhor forma de aprendizado. E elaboração e coordenação de projetos educativos. Fazer com que o aluno se sinta satisfeito em estar na escola, com que ele possa interagir e desenvolver um bom trabalho e conseguir
conseguir absorver tudo aquilo que foi passado no ano letivo. Ok? Então, para fechar o nosso trabalho, o que é que a gente pensou em colocar nas considerações finais? O nosso tema era quem seriam os responsáveis. Então, será que a gente pode colocar um responsável? Não. Qual foi a conclusão que nós chegamos? Que não podemos pensar, direcionar só uma pessoa para isso. Então, o que é que a gente colocou? Como igualdade para a família, escola e sociedade. Então, assim, essa dificuldade não é só decorrente do aluno, mas de todos. Ok? Terminou, eu queria agradecer, tá? A professora Regina Dalva também. E sem ela, eu acho que a gente não iria conseguir, até porque ela acho que ela consumiu todas as nossas cadeiras. A professora Fátima, ótima, que ajudou muito. A Alessandra, te amo. A Lália, que infelizmente ela não pôde ensinar a gente, mas que vamos, quem sabe, no próximo, né? Ok, gente, boa noite. Obrigada.